Não é só no Brasil que o assunto do tênis é João Fonseca. Após o título do Next Gen ATP Finals, o tenista brasileiro de 18 anos virou assunto mundial entre os especialistas de tênis. Por isso, eu vou reagir aqui no canal a alguns especialistas gringos falando sobre o João, dizendo aí qual a opinião deles, qual a análise deles. Vou reagir a um canal argentino, a um canal espanhol e a 2 americanos. E bem interessante, porque aqui no Brasil a gente tem uma perspectiva um pouco medrosa, um pouco melindrosa, assim, de falar as coisas do João, coisas que são realidade há muito tempo. Não é o caso dos canais gringos, que por não terem tanto essa questão de achar que estão pressionando, etc., falam aquilo que tem que ser falado, aquilo que eles acham que é. Esses quatro especialistas que eu selecionei já falam e já acompanham o João há algum tempo, então eles têm uma análise bem legal, bem profunda. Vamos dar uma olhada aí. Vamos começar então pelos nossos amigos argentinos. O pessoal do BA Tênis, que é o maior canal de tênis da Argentina. Eles também fazem react de jogos. Quem vai falar aqui é o Diego Amui. E ele vai falar em português, porque ele está num bate-papo com o Thiago Milan, do canal Loucos por Tênis. Vamos ver o que o Diego tem a dizer sobre João Fonseca. Até onde ele pode chegar? Qual que tu pode trazer assim de uma análise do jogo do João, Diegão? Ele tem muito boa direita, muito boa mentalidade. Eu acho que ele tem potencial do número 1 do mundo, Tiagão. Eu acho que... Só isso? Só isso? Só isso. Diegão. Só isso. Eu tô convencido. Eu tô convencido, cara. Eu tô convencido. Pô, pouca pressão pro João, pouca pressão. Mas é o que eu sinto, Tiagão. Eu sinto isso. Não quero prender fogo a ele, mas eu acho que ele tem esse potencial como jogador. Eu vi muitos jogadores juniors, mas todos os itens eu vou observando. Claro. Tem o check positivo, Tiagão. A gente estava conversando aqui com o Diego, né? Que eu comparei de potencial, assim, nos últimos 20, 25 anos que eu acompanho o tênis, principalmente o sul-americano. Para mim, ele é um tenista muito parecido com o potencial que tinha o Juan Martín del Potro. Né? O Del Potro não conseguiu chegar no... Então, o que eu acho que é especial? Os argentinos falando isso. O Diego foi bem claro, né? O Diego aposta no João Fonseca como futuro número 1 do mundo. Mandou na lata, né? E ele fala até num outro, lá no BA Tênis mesmo, no canal dele, ele fala assim, como sei que é uma pressão muito grande e tal, nem acho que seja, porque o próprio João fala isso, mas o Diego fala que como analista de tênis não tem como, eu sinto isso, eu preciso falar. Mas o que é interessante de ser um argentino falando? Primeiro, os argentinos, eles sempre têm levas grandes de jogadores. Diferente da gente, que aqui surge um top 100 de 5 em 5 anos. A gente teve o Thiago Monteiro entrando em 2018, depois o Thiago Wilde entrando em 2023. A Argentina não. Eles têm sempre levas muito grandes. 5, 6, 7 top 100 entrando de uma vez todo ano. Então, é uma perspectiva diferente. É uma perspectiva de quem vê os prospectos do tênis sempre brotando em grupo. E é claro, os argentinos não têm um grande jogador desde o Juan Martín del Potro. Um grande jogador que eu digo assim, né? Grandes jogadores eles têm vários, mas que não tem um top player desde o del Potro. Tiveram o Schwartzman entrando no top 10, mas um jogador aí disputando o título de Grand Slam era o del Potro. E outra coisa interessante que ele fala, né? É que ele fala ali, ó, você analisa o que os tenistas precisam ter para ser grandes jogadores, para ser o número 1 do mundo, né? Uma lista. O João Fonseca, você vai olhando e vai dando check em tudo, né? Ele vai falar depois, tem golpes, tem mentalidade, tem movimentação, tem margem de melhora, tem mentalidade fora da quadra, trabalhador, mais ou menos o que eu penso também, né? Então, aí uma perspectiva muito interessante dos argentinos, do Diego principalmente. Outros argentinos do canal dele têm opiniões parecidas, ainda que mais comedidas, mas essa do Diego aí, ele foi bem claro, né? Que o João tem potencial de ser número 1 do mundo. Um abraço pro pessoal do BA Tênis e um abraço pro Thiago Milan, lá do Loucos por Tênis, e pro Rafa também.
Agora vamos aos espanhóis do canal Punto de Break, que tem uma relevância muito grande na Espanha, canal mais ou menos parecido com o nosso, parecido com o BA Tênis. Então, que acompanham o Alcaraz de perto, que acompanham também o tênis em geral. Vamos dar uma olhada no que eles falam. A cuartos de final. Y siempre hemos dicho que aquí hay jugador de algo especial, no solo de jugador de top 10, que sí, yo creo que más o menos todo el mundo puede ver que este jugador tiene madera de top 10, pero tiene madera de incluso algo más. Y siempre lo hemos dicho, y esta semana Magic puede que sea un poco la consagración de que Joao Fonseca es especial, ¿no? Muy buena, José. Tremendo torneo se ha marcado Joao Fonseca. Los brasileños tienen que estar locos, José, y los latinoamericanos en general, porque en los últimos años hemos visto nacer, eclosionar y crecer a dos talentos generacionales como Carlos Alcaraz y como Jannik Sinner. Y es verdad que los dos, bueno, vienen de una parte del mundo quizás muy reducida, ¿no? Desde el panorama mediterráneo, desde España y desde Italia. Pero Latinoamérica necesita a un jugador insignia, a un jugador buque, a un tipo que mueva escenarios y al que le veamos talento como para convertirse en un jugador generacional. Pueden pasar muchas cosas por el camino, pero Joao Fonseca lo tiene. Tiene esa sensación y demuestra en cada partido que en los torneos grandes no se le arruga la mano, que en los momentos importantes no se achica, sino que se viene arriba. Tiene un tenis con armas de sobra para pelear de tú a tú ante los mejores. Muchas cosas que ensamblan un puzzle que todavía es incompleto porque solamente tiene 18 años, pero podemos atisbar en él a un jugador que, como tú dices, el top 10 parece quedársele corto, ¿no? Y lo que ha demostrado esta semana en Jeddah, con paralelismos con otras temporadas y con otros torneos de Sinner y Alcaraz. Sinner y Alcaraz ganaron este torneo con 18 años, Fonseca se les une, los tres únicos jugadores en ganar las Next Gen Final solamente con 18 años. Era el más joven, era el que más tarde llegó al torneo, era el que menos puntos había acumulado durante la temporada, pero no perdió ningún partido. Era el que se acabó llevando el título. Pero de cara, yo te hablo mirando un poco al futuro, ¿no? De cara quizás dentro de 2-3 años. Y yo creo que Joao Fonseca puede ser un grandísimo añadido a una rivalidad tan bonita como es la que tenemos actualmente entre Sinner y Alcaraz. Y alguno que ya la haya podido ver de manera frecuente en el circuito, sobre todo en esta última semana en Jeddah, es un jugador con una derecha descomunal que puede marcar diferencias en torneos de pista rápida, pero es que también en pistas de tierra. Yo creo que de cara a ese Roland Garros, para Carlos Alcaraz, Fonseca puede ser un jugador muy a temer de cara al futuro, pero es que también se le pueden ver maneras en hierba con el saque, o sea, con los golpes tan potentes que tiene, en pista dura también con esa derecha que puede marcar diferencia. Como digo, es un jugador que puede ser un gran añadido a esa pata que ahora mismo tenemos esa mesa de dos patas, como con Carlos y Jannik, para ser un bonito futuro quizás Big Three, ¿no? No sé. Quién sabe, es quizás muy pronto, ¿no? Para... Bom, basicamente eles falam a mesma coisa que o Diego Amuy, né? O argentino, e são até mais diretos na questão de que o João pode ser um desafiante para o Sinner e para o Alcaraz, que na prática é quase a mesma coisa de dizer que ele é um candidato a número 1 do mundo. E o Moron, que está em cima, ainda fala, né, que o João pode ser competitivo em todos os grandes lances. Ele cita, né, que para Roland Garros ele pode ser um desafiante para o Alcaraz, mas também tem um saque para jogar na grama. Tem uma direita que permite com que ele jogue em todas as quadras. Enfim, uma opinião muito... As opiniões vão convergindo, né? Convergindo. Vamos ver mais um pouquinho aqui deles falando sobre o potencial do João. Vamos lá. Nos plantea mucha curiosidad verle, ¿no? Porque ya hemos visto que Alcaraz, también con ese estilo de saque y luego invertirse con la derecha cruzada, en hierba ha tenido mucho éxito. Lo más importante es que tiene... o transmite sensación de talento generacional, de que en los momentos importantes la mentalidad y el tenis aparecen a relucir, y también, José, de ser un tipo con los pies muy en la tierra, con la cabeza muy bien amueblada, lleva con el mismo equipo de trabajo desde que prácticamente empezó a despuntar a ser un chaval, perfil bajo, no quiere aparecer en los focos, no quiere grandes entrevistas a pesar de que le fichó On, la marca de Federer, y esos son señales de que es un tipo que tiene muy claro cuál es su objetivo, cuál es su ambición, y es ser muy grande en este deporte. Aí, agora eles destacam outra coisa que também todo mundo destaca, né? A mentalidade vencedora do João. E eles usam também o termo talento geracional, né? Que é um termo muito usado agora. As opiniões, como a gente
como a gente vê, vão convergindo num sentido só. Vamos lá, então, agora para os americanos. Agora, para começar com os tenistas americanos falando sobre o João, vamos de Andy Roddick, um dos maiores tenistas americanos de todos os tempos, ex-número 1 do mundo e campeão do US Open em 2003. Ele tem um podcast, o Served Podcast, e ele falou sobre o João naquela época do Rio Open, que o João estourou no Rio Open, e agora ele repostou no seu Instagram, agora que o João fez essa belíssima campanha no Next Gen, o Roddick postou a fala dele. Vamos dar uma olhadinha aqui no que o Roddick fala. Fonseca, João Fonseca, super hype, won the Junior US Open last year. Going into the tournament, he was going to attend University of Virginia. I'll take a bet with anyone that he is not going there anymore. Sorry, Andres Pedroso, but I think your prize recruit is worth more than you could pay in NIL. But this kid can play. You know, kind of that long string bean type body that we're seeing on tour right now, but solid off of both sides. Big wins over Arthur Fils, which is always weird when you're Fils and you're playing someone younger than you. And then another win on clay against Christian Garin, who's been a top 15 player, especially on that surface. Ended up losing to Navone in 3 sets in the quarterfinals, but one to watch. João Fonseca, I was really impressed watching him hit through it. Bom, o Roddick não fala nada muito diferente, mas é importante pontuar um tenista ex-número 1 do mundo, um analista de tênis muito bom, falando que está impressionado e ansioso para ver João Fonseca em ação. Também tirando uma onda com o treinador da Virgínia, da Universidade da Virgínia, que havia recrutado o João Fonseca para jogar o circuito universitário por lá. Agora vamos para outro americano, Gil Gross. O Gil Gross, ou Gil Gross em português, é um analista americano que para mim é o melhor analista de tênis no YouTube. Ele faz uma análise técnica muito boa, não só da técnica dos tenistas que ele conhece bastante, mas da fluidez do jogo, da dinâmica do jogo, da dinâmica tática do jogo, que eu acho muito boa. Para mim é o melhor que tem no YouTube. Ele faz um vídeo bem extenso analisando o João. Eu vou deixar o vídeo, assim como todos os outros vídeos, eles estão todos na descrição. Vamos dar uma olhada então nessa análise mais técnica, na abordagem do Gil Gross. Look how quickly he's learning. Look how easy development is for him. That's what you want to see out of a young player who you have high hopes for. That's what you want to see. Just from a result standpoint, let's start there. His record against top 140 players was 12-11 coming into last week. Top 140, 12-11 in his career. Not just in his career. This is just 2024. This is just last year. He was 12-11. He rattles off 5 wins in a row against top 140 players. If you look at his game, more importantly, his serve is way bigger than it was a year ago. The big muscles look more engaged. The trophy position looks way more explosive. There's a lot more to sort of uncoil for Fonseca now, which is where your power is ultimately going to come from. And it looks like he's comfortable using the serve as a weapon, because in big moments, I didn't see him holding back. In fact, at times I saw him trying to win points outright with the big serve on big points. He didn't look fearful going after the second serve either. He was popping that, making it very difficult to attack. Falando um pouco, né? O Gross, ele destaca uma coisa que para mim sempre foi muito importante, que eu sempre falei muito aqui, que é a capacidade que o João tem de aprender, a capacidade que ele tem de colocar coisas novas no seu jogo a todo momento. Eu, durante o ATP de Bucareste, eu falei, cara, tô assustado, o João tá fazendo algumas coisas aqui que ele não fazia antes. E ele foi fazendo isso no ano inteiro. Chegou no Next Gen ATP Finals, eu acho que com certeza no auge dele, fazendo tudo, de tudo um pouco. E o que o Gross destaca do saque dele é impressionante, né? No Next Gen ele sacou como um grande sacador, principalmente o segundo serviço. Ele fez 66,3% dos pontos com o segundo saque. Desculpa,
63,3%. O que, né, em que ele precisou sacar o segundo saque, ele teve a efetividade de 63,3%. O que é mais do que a efetividade do Sinner, que é o melhor segundo saque do circuito. Segundo as estatísticas da ATP, o Sinner tem efetividade de 59%. Claro, do Sinner é o ano inteiro, do João a gente está falando de um torneio. Só que se a gente pegar o que o João já vinha sacando de segundo saque, por exemplo, no Saibro, ele é o 9º melhor segundo saque dos 10 jogos que ele fez no Saibro de torneio de primeira linha. E ele conseguiu ainda evoluir isso. Olhando aí esses 4 canais falando sobre o João, a gente vê uma convergência muito grande, né? Os argentinos e os espanhóis, que são latinos como a gente, que são mais emocionados, já dão na lata, né? O Diego Amuy não tem papa na língua. João é candidato a número 1 do mundo. Ponto The Break compara ele com o Sinner e o Alcaraz, enquanto um tenista com talento de ser um talento geracional, que é a expressão que eles usam para tenistas que podem fazer história, né? Que podem ser os grandes tenistas de sua geração. Os americanos, o Roddick, uma fala mais simples, e o Gil Gross destacando o potencial dele em evoluir, em conseguir evolução em curtos períodos de espaço. Bom, é uma convergência daquilo que eu, inclusive, venho falando no Twitter, desde que eu comecei a acompanhar o João, aqui também, a gente vai vendo que há uma convergência, né? Que não dá mais para negar que o João é um grande talento que tem tudo para ser um dos maiores tenistas dessa geração. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do formato. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e digam aí o que vocês acharam dos gringos falando sobre o João Fonseca. Um abraço.